Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. Que Deus abençoe o seu dia, meu amigo, minha amiga, o seu lar, a sua família. Peço a você, se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva, tem um botãozinho logo abaixo, inscrever-se, e fazendo isso você vai estar nos ajudando. Peço também que, se você acompanhar esse vídeo até o final e você gostar desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama e vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Você conhece a lei de Deus, os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos estão em Êxodo capítulo 20, do verso 3 ao verso 17. E os mandamentos de Deus, quando nós estudamos a Bíblia, eles estão em toda a Bíblia. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento nós encontramos os mandamentos de Deus, a lei de Deus. Mas qual é a função da lei? Qual a função dos mandamentos? Antes de nós respondermos essa pergunta, eu queria convidar você aí no livro de Eclesiastes, o capítulo é o capítulo 12, e o verso é o verso 13, que nos diz assim, capítulo 12, verso 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: temei a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. Então você percebe aqui está dizendo que o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Sabe, meu amigo, minha amiga, é um dever meu e seu nós temermos a Deus. Mas ao mesmo tempo aqui está dizendo que nós devemos guardar, obedecer, observar os seus mandamentos, que está lá em Êxodo 20, do verso 3 ao 17. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Lá diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do sábado, honrar pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não gerar falso testemunho contra o teu próximo, não furtarás, não desejar a mulher do próximo, nem o que ele tem. Você percebe? Então perceba que nós devemos guardar os mandamentos de Deus. Quando nós pegamos a Bíblia, o que é interessante, que no livro de João 14, convido você aí no livro de João 14, e o verso é o verso 15. Veja só o que diz as Sagradas Escrituras. João 14, e o verso 15 nos diz o seguinte. Estou aqui com minha Bíblia em minhas mãos e convido você a fazer o mesmo. Quem está falando essas palavras é Jesus. Ele diz assim: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Então Jesus está dizendo que os mandamentos é de quem? É dele. E se nós viermos amar Jesus, o que nós devemos fazer? Guardar os mandamentos, guardar a lei de Deus. Você percebe? Quando nós vamos no livro de Mateus, capítulo 5, verso 17, veja só o que Jesus diz. Mateus 5, verso 17, nos diz assim, vamos lá. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus está dizendo aqui que veio cumprir os mandamentos de Deus. Quando Jesus esteve na terra, ele cumpriu os mandamentos do Pai. Aqui diz que ele não veio revogar os mandamentos, mas ele veio cumprir. Ele obedeceu, ele guardou os mandamentos do Pai. E se Jesus guardou, Jesus é o nosso maior exemplo, nós também devemos guardar, devemos observar. Agora veja só, então qual é a função da lei?
Nós conhecemos um pouquinho aqui sobre a lei, onde ela está, né, que Jesus guardou, observou, mas qual é a função da lei? Convido você aí no livro de Gálatas 3, e o verso é o verso 24. Vamos lá. Procure aí na sua Bíblia aí, Gálatas 3, e o verso é o verso 24, que nos diz o seguinte, Gálatas 3, 24. De maneira que a lei nos serve de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Você percebe que aqui Paulo está dizendo que a lei, ela nos serve para conduzir a Cristo? Esse texto aqui ele é fantástico. Esse texto está dizendo, então, que a lei, ela nos conduz a Cristo. A lei, ela nos leva a Cristo. Agora, veja só, o que diz Romanos? Convido você aí no livro de Romanos, volta um pouquinho. O capítulo 3, e o verso é o verso 20. Romanos 3, e o verso 20. Vamos ver o que diz as Sagradas Escrituras? Nos diz o seguinte: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Então, quando nós conhecemos a lei de Deus, os mandamentos de Deus, nós sabemos que nós estamos em pecado, porque a lei mostra o que é o pecado. Agora veja só, ainda em Romanos capítulo 7, verso 7, nos diz o seguinte, Romanos 7, verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Paulo responde, de modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçareis. Você percebe o que Paulo diz aqui? Paulo diz que a lei não é pecado. Não é pecado. Agora perceba que Paulo diz que não teria conhecido o pecado se não fosse a lei que dissesse que era pecado. Você percebe? Meu amigo, minha amiga, a lei de Deus é uma bênção para mim e para você. A lei de Deus, ela não nos prende. A lei de Deus, ela nos liberta. E é preciso, a cada dia, nós observarmos essa lei toda especial que Deus ele nos deu para mim e para você. Essa lei está no livro de Êxodo, capítulo 20, do 3 ao 17. Mas essa lei, ao mesmo tempo, ela está em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus. Quer você ser um guardador e um observador da lei de Deus, como Jesus foi? Se você disser sim, amém. Que Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga. Que Deus abençoe o seu dia. Espero que você tenha aprendido um pouco na palavra de Deus. E convido você a fazer uma oração comigo aí onde você está. Amado Deus, amado Pai, abençoe essa pessoa de uma maneira toda especial. Hoje nós aprendemos um pouco sobre a Tua lei. A Tua lei, ela é santa, Senhor, ela é boa. Ela nos liberta do pecado. Obrigado, Senhor, por tudo. Nos ajude não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.